seminário de pós-graduação sobre experiências espirituais, dia 23 de março. E, bom, essa semana eu enviei para vocês um vídeo sobre falar um pouco de metáforas, narrativas e símbolos, né? Mas esse material também é super vasto, né? Como os outros sobre os quais eu falei nas semanas anteriores. E eu sinto assim que ficou superficial ali o que eu falei. E também eu não tenho muita clareza sobre esses assuntos, né? Então, mas então vamos ver, se alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta, ou, enfim, dizer alguma coisa já desde agora? Não? Então tá. Desculpa, Sim, professor, eu pode. demorei para conseguir desmutar meu microfone aqui. Não, assim, é um comentário bem superficial, só para comentar de uma impressão que eu tive daquele texto que os capítulos são mais curtinhos, eu não lembro como é que ele chama agora, acho que é a linguagem da criação, uma coisa assim, Uhum, e essa discussão que ele faz sobre como é, esse campo de conhecimento que é religioso, ele trabalha muito mais com a ideia de trazer sentido, enquanto o campo científico ele é a ideia de entender como as coisas funcionam mais mecanicamente. Mas, e assim, é uma coisa que eu até percebi na minha formação em relações internacionais, é que por, por um grande período, assim, as ciências humanas e ciências sociais, elas tentaram se aproximar muito dessa ideia de uma ciência sem valores, né? Mas nos últimos anos, até as ciências sociais, as relações internacionais, têm buscado retomar a ideia de sentido também, e de normas e de valores, até nesse meio mais assim, nesse âmbito mais científico. Eu sei que o autor está falando muito mais sobre ciências como a biologia, a física e tudo mais, mas é um paralelo que eu pensei que talvez a ciência esteja tentando trazer a normatividade de volta, ou pelo menos aceitar que a normatividade sempre esteve aqui, né? Tu tá falando agora do livro como é o nome? Do Pajot, a criação, a linguagem da criação? Isso, esse mesmo. Um, Pois é, esse livro, ele não é um livro muito acadêmico, assim, né? Não sei se ele é professor, acho que não. Ele não tem um estilo muito acadêmico, mas, então, não tem muita nota de rodapé, não tem, ele é diferente, né? Os capítulos são bem curtinhos também, ilustrados até. Então, ele está escrevendo a perspectiva de alguém que é religioso, né? Ele é um cristão e ele, enfim, refletiu sobre essas diferenças. E ele apresenta ali um guia, né, de interpretação da, do Gênesis, do livro do Gênesis na Bíblia. E um, então, algumas das coisas que ele diz ali estão mais difundidas, né? Não são assim só. Tu encontra em outros autores também, mas é uma ideia, a ideia de que a linguagem usada nessas narrativas tradicionais, religiosas tradicionais, não só no cristianismo, mas isso em todas as religiões. As histórias assim de mitos de criação, por exemplo, que tem em todas as culturas, né? Ele sustenta que a linguagem usada ali, ela é uma linguagem que descreve as experiências que a gente tem. Então, ela é uma linguagem descritiva do mundo tal como ele se apresenta para nós, por oposição à linguagem científica, que não descreve o mundo tal como ele se apresenta para nós, mas o mundo por trás das aparências, né? Então, por exemplo, quando a gente não tem experiência, por exemplo, da Terra girando ao redor do Sol, né? Ou da Terra se movendo. A experiência que a gente tem é do chão estar fixo, né? E a gente não tem, por exemplo, uma experiência da evolução das espécies. A gente não vê a evolução das espécies, né? O que a gente vê são espécies biológicas mais ou menos estáveis, fixas até. Então,
a gente não vê partículas, a gente vê matéria, a gente vê objetos físicos, macroscópicos. Então, as teorias científicas, elas não descrevem o mundo tal como a gente o experimenta. Por oposição à linguagem que é usada nas narrativas religiosas, simbólicas, místicas, elas descrevem o mundo tal como ele se apresenta para nós. Então tem essa discrepância importante, tá? Então, o mundo tal como ele se apresenta para nós, ele é dotado de valor ou de significado, quer dizer, as coisas não são neutras, né? Esse é o ponto. Então, quando eu descrevo, por exemplo, uma pessoa, né, um amigo, meus filhos, por exemplo, se eu fosse descrever isso para vocês, essa minha descrição seria carregadíssima assim, de valores. Então, eu poderia descrever eles, mas a minha descrição não seria uma descrição médica, não seria uma descrição, como é que eu vou dizer, física, né? Então tem essa diferença importante, né? E uma parte da literatura, assim, então, uma boa parte do desenvolvimento científico enfim, que aconteceu nos últimos 500 anos na nossa tradição, consistiu no desenvolvimento de uma perspectiva que é diferente dessa perspectiva tradicional, da perspectiva da nossa experiência humana, né, cotidiana. E então é uma perspectiva na qual se descreve os objetos abstraindo desses elementos assim valorativos. E houve uma parte das ciências que permaneceu uma boa parte do tempo imune a isso. Então, as artes, né, as ciências chamadas ciências humanas, as ciências do espírito. Mas no século XX, mesmo essas ciências foram afetadas assim por essa tendência. E uma parte da psicologia se tornou a psicologia experimental, uma parte da sociologia ficou estatística, uma parte da ciência política também, uma parte da antropologia também. Então, as questões assim que dizem respeito ao sentido da vida, os valores, né? Como é que a gente deve agir no mundo, né? O que é mais valioso, o que é menos valioso, foram gradualmente assim desaparecendo, se diluindo, ficaram cada vez mais assim secundárias na investigação que se faz em ciências humanas. Então é comum, por exemplo, hoje em dia tu entrar numa aula de ética, né? Aliás, essa é a norma hoje em dia. Tu pode fazer um curso inteiro de ética sem que o professor te diga, né, o que tu deve fazer, que tipo de vida tu deve levar. Em um curso típico de ética, no departamento de filosofia hoje em dia, o professor apresenta teorias éticas e ele não te dá nenhum modelo de vida, né? Ele diz, tem essa teoria, tem aquela outra teoria, tem os utilitaristas, tem os kantianos, tem os aristotélicos, né? E eles têm divergência. Então é uma espécie de meta-ética, né, que se faz uma teoria das éticas. E a mesma coisa com relação assim por exemplo, a religião, né, a filosofia da religião. Tu tem ali a descrição de diferentes assim teorias sobre a religião, mas não uma apresentação de um modelo de vida, né, de uma maneira do que é mais significativo no mundo. E então elas excluem sistematicamente, tendem a excluir sistematicamente o ponto de vista subjetivo, o ponto de vista valorativo, né? O ponto de vista nosso, individual, em que as coisas se apresentam para nós como sendo significativas, né? Eu entendo que isso que quem é que estava falando antes? Era o Otávio? O Marcelo? Era eu mesmo. Otávio, tá. Então, sim, né, Otávio, tem questões assim que são discutidas sobre normas, sobre valores,
mas é uma perspectiva, digamos assim, reflexiva, né? Que tá, ela não, geralmente quando se faz uma discussão sobre normas e valores em ética, em sociologia, ciência política, a discussão não está no sentido assim de dizer, olha, isso é mais valioso que aquilo, mas assim, se a gente adota essa regra, tem essas consequências, se adota aquela outra regra, tem essas, os pressupostos dessa regra são tais, os pressupostos dessa outra regra são esses aqui, né? É muito raro alguém dizer, não, isso aqui é o que, é assim que a gente deve viver a vida, né? É assim que as coisas são, né? Até acontece, né? Mas isso é raro. Não sei se tu pensa assim, qual é que é a tua experiência, Otávio? Não, eu concordo sim, professor. Mas eu acho que também, assim, pelo menos na minha experiência, no meu campo de estudo, tem uma retomada de reconhecer que existem padrões morais normativos que guiam até mesmo a investigação científica que se propõe a ser, ah, que se propõe a ser imparcial. Uhum. Sim. Não, eu acho que sim, né? Eu acho que isso vem acontecendo de fato nos últimos anos. Então, por exemplo, o material esse do Jonathan Haidt, que a gente viu, em parte diz isso, né? Nós temos sentimentos morais, por exemplo, e da mesma maneira a gente tem uma perspectiva assim subjetiva que é inevitável, que não tem, a gente não tem como alcançar esse ideal de objetividade assim científica que se buscou durante um tempo. Ele próprio já só acontece dentro de um contexto muito particular, né? Então, tem mil e um pressupostos ali que são também eles valorativos, só que eles ficam em geral ocultos, né? Então, a perspectiva científica, assim, a perspectiva científica que foi se desenvolvendo que vem se desenvolvendo nos últimos 500 anos, ela é idiosincrática, né? Mas no entanto ela tomou conta assim da nossa cultura de maneira, sobretudo a cultura acadêmica, de maneira assim muito forte, né? Então ela é apresentada como uma espécie de descrição de como as coisas de fato são, né? As coisas são assim, não, as coisas são como os físicos dizem, como os biólogos dizem, certo? E isso que se faz nas religiões, ou isso que as pessoas, quando as pessoas descrevem cotidianamente as suas vidas, elas não estão falando de como as coisas de fato são. Elas estão falando de perspectivas subjetivas ou de valorativas, né, que não são como as coisas de fato são. E o que o Houston Smith e o outro sujeito lá, o Mathieu Pajot, sustentam é que não, é que ao contrário, né? Eles dizem que também essas descrições, que a descrição científica capta um aspecto só da realidade e que existem outros aspectos da realidade que são mais importantes e que não são descritos adequadamente pela ciência. Na verdade, não, nem são invisíveis, né? Da perspectiva essa científica, são invisíveis. A ciência não enxerga isso. E por causa em razão do método científico, enfim, ela trata as coisas no mundo como sendo feito de objetos e objetos que não são dotados em si de significados. Esse é um pressuposto, né, da ciência. Mas, enfim, tem outros aspectos da realidade, né? Então, e eles sustentam que essa é um denominador comum assim de todas as tradições religiosas. O Houston Smith diz isso explicitamente, né, no livro que eu passei para vocês. Todas as religiões dizem isso, né, que é um aspecto da realidade. Nisso ele está repetindo o William James, embora ele use uma terminologia um pouco diferente. Há um aspecto da realidade que é invisível à ciência, né, que a gente tem assim e que, enfim, todas as religiões dizem isso, né? Que há esse mundo assim concreto, físico, que a gente experimenta cotidianamente, mas também está um outro mundo, um mundo divino, espiritual. E aí ele dá exemplos disso em todas as religiões.
Então, do ponto de vista assim, subjetivo, o mundo se apresenta para nós dessa maneira, né? Há uma estrutura, há um padrão nas experiências subjetivas. E é isso que é captado nesses mitos de criação. São mitos de criação porque, do ponto de vista subjetivo, a gente vive numa história, numa narrativa, né? Todos nós vivemos. Então, por exemplo, a gente tem a história da nossa família, a gente tem a nossa história pessoal, daí tem a nossa, né, os eventos das nossas vidas. Então tem o nascimento, o crescimento, depois tem o amadurecimento, tem as expectativas com relação ao futuro. Isso forma uma espécie de narrativa, né, para nós. E a gente vive nessa narrativa, a gente diz coisas sobre nós mesmos, né? Eu sou brasileiro, gaúcho, eu estudei em tal lugar, eu agora sou professor de filosofia, eu tenho uma família assim assado, né? Aconteceu tais e tais episódios importantes na minha vida, enfim, eu tenho determinados valores, então tem uma narrativa, tem uma história pessoal minha, né? Todos vocês têm a de vocês. E aí isso está inserido em histórias maiores, a história da nossa família, a história do nosso país, o povo, a história da humanidade. Então a gente se localiza numa narrativa. E então essas narrativas têm três elementos básicos sempre, né? O primeiro é o elemento individual, subjetivo, onde é que eu estou nessa narrativa. O segundo são os elementos do mundo assim que são conhecidos. Tem um mundo conhecido que se apresenta para nós, o mundo que do qual a gente tem consciência, que a gente consegue nomear e que tem uma certa estabilidade, né? E, enfim, uma certa estrutura que a gente identifica, que a gente descreve. E tem um aspecto do mundo que é invisível, que é oculto. Então tem sempre esses três elementos nas narrativas. Tem o elemento pessoal, individual, tem o mundo conhecido e o mundo desconhecido. E nas narrativas religiosas tem um mundo que é mais do que desconhecido, né? Ele existe um mundo que a gente sabe que não conhece, né? A gente, por exemplo, a gente sabe que não conhece, enfim, galáxias ou, enfim, a gente sabe que a gente sabe que não, tem coisas que a gente sabe que não sabe, né? A gente sabe que não sabe. Por exemplo, eu sei que eu não sei chinês, eu sei que eu não sei nada sobre a Mongólia, eu sei que eu não sei, enfim, muito pouco sobre outras galáxias, astronomia, mecânica quântica, enfim, tem um monte de coisas que eu sei que eu não sei, né? Mas tem coisas que a gente não sabe que não sabe, que são desconhecidos. E esses desconhecidos, eles não são nem categorizáveis, assim, a gente não tem nem conceitos para falar deles, né? Então Deus está aí, está nesse desconhecido. Então tem desconhecidos, Deus, né, que está para além das nossas categorizações. Depois tem um desconhecido, conhecido. Depois tem um mundo conhecido e tem o eu no meio dessas histórias todas. Então as narrativas religiosas e espirituais têm esses elementos que são comuns, todas elas têm isso, né? E elas se apresentam de maneiras diferentes, né? Então, bom, não sei se alguém gostaria de dizer alguma coisa sobre isso. Só uma questão, Rogério, que sempre me passa, assim, né, quando a gente está discutindo essa questão, por exemplo, dos símbolos, né, enfim, da simbologia e se isso se refere a algo real, porque, em geral, a gente tende a entender essa questão, vamos dizer assim, do simbólico da religião como sendo um véu, né, por exemplo, assim, um disfarce para indicar uma outra coisa. Então, por exemplo, assim, no método antropológico, a gente se refere lá às intenções e valores de uma cultura particular, né? Ou no método psicológico, a gente vai se referir às estruturas da psique humana, ou seja, como se o símbolo sempre fosse algo que não tivesse um valor em si,
né, mas fosse meramente um disfarce para uma outra realidade, ou antropológica, ou psicológica. E acho que a grande questão é saber se esse símbolo se refere a algo natural, algo real, e se as religiões permitiriam esse acesso através do símbolo de expressar o que não pode ser expresso, ou se eles são meramente, vamos dizer assim, performances linguísticas e culturais que, enfim, que residem na nossa psique, né, e não se referem a nada objetivo no mundo, eles são um círculo fechado em si mesmo. Então, eu acho que essa é a questão, acho que talvez se tente responder com experiências religiosas, né, se nós estamos nos referindo a algo real no mundo, ou se elas são meramente o efeito de uma estrutura da psique, ou de uma estrutura de valores específicos culturais, né, se elas são algo performado para uma função, ou se elas de fato são um contato com algo que está para além, né, com uma outra realidade. Sim. Eu acho que se tu parte do pressuposto de que só existe aquilo que a ciência diz que existe, entendeu? Que só existe aquilo que é detectável assim por meio da investigação científica, então esse domínio todo fica irreal, fica fictício. Mas o problema com fazer isso é que a própria ciência não diz isso, né? As teorias científicas não dizem, a física não diz, só existem coisas físicas. Né? Isso não faz parte da física, isso não é uma afirmação da física. A física descreve objetos físicos, mas em nenhuma teoria física está escrito que só existem objetos físicos. A mesma coisa com a biologia, né? Tu tem descrição lá da evolução das espécies, enfim, da estrutura dos organismos. Mas em nenhum texto de biologia, não existe nenhuma teoria biológica que diga que todos os seres vivos são assim, ou obedecem a essas regras. Aquilo lá é simplesmente uma teoria que é útil para determinados fins, enfim, é a melhor teoria que nós temos para descrever hoje os organismos conhecidos. Mas elas não, nenhuma teoria científica tem esse elemento de assim, universal, né? Esse elemento universal ele é acrescentado. Ele é uma tese não científica, é uma tese metafísica, né, que diz assim, toda a realidade é desse tipo. Então isso é uma tese, digamos, que às vezes é chamado de naturalismo, né, ou cientificismo. Mas aí é naturalismo e cientificismo num sentido diferente daquele sentido filosófico que a gente estava falando na semana passada, tá? Então é uma tese metafísica sobre o que há. Só há aquilo que a ciência diz que há. Essa não é uma tese científica, isso é uma tese metafísica sobre a natureza última da realidade, né? Então é uma tese metafísica que não tem como ser provada, digamos assim, ou argumentada em termos científicos, né? Tu não tem como mostrar por meio de observações que as coisas são assim, porque tu já está excluindo a priori, né, a possibilidade das coisas serem diferentes. Você está dizendo, né, que toda a realidade é desse tipo. Então, que tipo de observação tu poderia fazer que mostraria que as coisas não são assim, né? Entende? Então, essa é uma tese assim, a priori sobre como as coisas são. Então entende, Alexandre? Quando a gente diz, será que essas coisas que as religiões dizem, que as experiências místicas sugerem, será que elas são reais? Ou não são? Bom, aí a gente precisa definir o que a gente quer dizer com real, né? Porque se tu exclui a priori a possibilidade se tu exclui a priori a possibilidade das coisas não se adequarem ao método científico, à maneira como elas se apresentam do ponto de vista científico, então a questão deixou de ser uma questão empírica e passou a ser uma questão assim de definição de terminologia linguística, né? Então ficou uma questão agora semântica, desinteressante. Então, do ponto de assim, é inegável que as pessoas que têm essas experiências, elas dizem, não, isso aqui é real. Por exemplo, o livro do Eben Alexander, ele tem experiências ali, experiências de quase morte, místicas algumas, né? E ele
e ele diz, não, isso aqui que eu experimentei é uma dimensão, um aspecto da realidade que é mais real, é mais importante do que qualquer outra, né? Que, na verdade, ele sugere que isso que a gente experimenta cotidianamente é menos real, ou, enfim, é menos importante. É como se fosse uma espécie de tivesse aspecto assim ilusório, né? Então, então, do ponto de vista assim subjetivo, parece real, né? Então, a questão, claro, a questão que fica, como isso é recorrente, e isso aparece em todas as culturas, então a gente tem, acho, duas alternativas. Ou as coisas são de fato assim, né, como esses místicos dizem, né, ou pelo menos tem algumas características disso que eles dizem, né? Pode ser, claro que as experiências místicas vêm misturadas com fantasias, às vezes loucuras, outras coisas. Então, a gente tem que filtrar um pouco o relato dessas experiências, né? Da mesma maneira que a gente filtra as teorias científicas, então tem que eliminar assim a sujeira, né? As coisas que aparecem misturadas. Mas enfim, ou a gente aceita que a realidade tem esses aspectos, ou a gente tem que concluir que necessariamente ela se apresenta dessa maneira para nós. Então, que a gente não tem como deixar de ver as coisas dessa maneira. Mariana, tu queria falar? Sim, eu não sei se era isso que o Alexandre queria dizer, mas eu fiquei pensando que mesmo assim que se considere que, bom, ok, existe esse aspecto espiritual da realidade, isso ainda não valida, entre aspas, eu quero dizer no sentido da fé de uma pessoa, especificamente pessoas modernas e contemporâneas, assim, em um ou outro símbolo específico. Ou seja, bom, posso acreditar que Deus existe, assim, Deus como conceito geral, mas não necessariamente Cristo ou Krishna ou qualquer outro símbolo mais específico, né? Então talvez seja uma dificuldade moderna, que até acho que o Jung mais ou menos fala no texto dele, de mesmo reconhecendo a existência dessa outra esfera de realidade, de, bom, o que isso significa em termos das religiões que a gente tem, né? E da variedade das religiões também. Não, eu não sei se eu falei claramente. Eu não sei se eu entendi muito bem, Mariana. Não, é que eu acho que... Tu te referes a se as religiões, tal como existem, seriam suficientes para expressar a totalidade desse fenômeno? Ou se elas estariam aquém do poder de expressão, por exemplo, a simbologia tradicional tal qual existe hoje? Seria isso? Por exemplo, Krishna e Cristo não seriam simbologias que representariam a totalidade, a imensidão desse fenômeno religioso. Elas acabariam restringindo de alguma maneira, não diria a beleza, mas talvez a grandiosidade do que seria uma experiência religiosa. Eu acho que sim, eu quero dizer mais que isso é um problema mais ou menos contemporâneo, assim, que eu acho que mesmo pessoas que têm essas experiências ou que acreditam na existência dessa de um aspecto espiritual da realidade não necessariamente vão conseguir se associar a uma religião específica, né? Porque vão enxergar aquilo como símbolos, assim, e... Enfim, não sei, talvez é que se, por exemplo, se considerar Cristo, digamos, como só um símbolo, mesmo que o símbolo seja muita coisa, se isso é o suficiente para fundamentar uma religiosidade cristã, assim, é mais ou menos essa. Sim, eu acho que, bom, só um símbolo, no sentido de que é só uma palavra, tem que ser entendido o símbolo como algo que indica algo real, né? Entende? Não pode ser para uma pessoa, ela é religiosa quando ela aceita aquilo como real, né? Então, não meramente uma história, não um conto de fadas, né? Não pode ser assim. Sim, não, nem é isso que eu quis dizer, mas que porque existem vários símbolos possíveis, né?
Então, mesmo que seja reconhecido como uma verdade simbólica, talvez, enfim, seja difícil, daí tu fica meio entre vários, porque todas as religiões parecem ter um sentido interno, assim, e algo, tipo, que seria possível identificar como verdadeiro do ponto de vista simbólico. Agora, se isso é uma verdade metafísica, já é mais difícil. Pois é, tem. Eu confesso que eu não tenho muita clareza sobre o que pensar sobre isso. Esses assuntos são muito difíceis, né? Mas assim, com relação ao texto do Jung, ele diz ali que então, tem um problema, né, que aconteceu conosco, na nossa cultura, no Ocidente, que é o de que as pessoas deixaram de acreditar no cristianismo, né? Assim, a elite cultural deixou de acreditar em razão da revolução científica. Isso quer dizer assim, as tradições religiosas, elas cada vez menos empolgam as elites, né, da nossa tradição. Claro que isso não vale assim para o povo em geral, mas porque a cultura popular continua predominantemente religiosa. Agora tem uma diferença muito grande, né, entre a cultura popular e a cultura da elite intelectual. Então, isso produz assim uma sensação de falta de sentido, né? De falta de tu perde essa narrativa, tu não consegue se inserir assim numa história, né? Então o mundo não se apresenta para ti mais como tendo valores intrínsecos, né? E aí a gente tem o surgimento assim de diversas formas de ateísmo, agnosticismo, cientificismo, né? Enfim, em que as pessoas não se concebem mais como integradas a uma tradição religiosa. A própria ideia de religião, né, é uma coisa que surge nesse contexto, tal como a religião tal como a gente usa hoje em dia, porque para as tradições religiosas antigas, né, e assim ainda hoje, para muitas tradições religiosas, as pessoas que são religiosas, elas não se veem meramente como praticantes de uma religião, né? Elas se veem como parte de uma história que é universal. Então tem a história de criação e depois como é que isso se desenvolve. Então, por exemplo, tradicionalmente os judeus não se viam como pertencendo a uma religião, eles se viam como pertencendo a uma nação, a um povo, né? Então era uma identidade bem mais universal do que a identidade, digamos assim, religiosa. Então hoje em dia a gente tende a ver a religião como uma coisa assim, não, eu sou, né, brasileiro e vivo, né, nesse período histórico agora e entre outras coisas eu tenho essa religião. Então é um elemento que se acrescenta à identidade das pessoas, né? E tradicionalmente não é essa a função que as religiões têm. Ela é, digamos assim, algo muito mais profundo e universal, né? Nas narrativas, nas histórias que as pessoas contam para si mesmas, como ela se concebe, faz parte da identidade mais profunda das pessoas, e não um elemento adicional, né? Então, eu torço para o Colorado, eu sou professor da URGS, sou brasileiro e tenho essa religião. Então, é coisa adicional. Então, mesmo isso, né, a maneira como a gente entende as religiões hoje em dia ficou meio diluída. Então, a gente tem uma sequência de eventos assim que foram acontecendo e que levou a isso. Mas, bom, não sei se alguém mais gostaria de falar sobre isso. Pois é, mas me parece que essa diluição ela justamente ocorre em função dessa guerra simbólica que está por trás, vamos dizer assim, do fenômeno religioso em si. Né? E o que a gente tem hoje, assim, em termos de disputa religiosa, né? Vamos dizer assim, uma simbologia cristã que, vamos dizer assim, está sob ataque, né, na modernidade, em prol de uma outra simbologia, vamos dizer assim, de base gnóstica, que defende que a salvação não se dá pela fé, como na religião cristã, mas se dá pelo conhecimento. Então, basicamente, essa, por exemplo, crise de referência com a simbologia religiosa tradicional que a Mariana se refere,
ela basicamente vem por conta da ascensão de uma outra mitologia de base mais individualista e gnóstica, que está apontando justamente que os símbolos tradicionais, eles não respondem a um contato com essa realidade metafísica. A gente só pode contatá-la via um processo individual de construção de conhecimento que vai nos levar pela experiência individual a esse contato. Então, me parece que essa disputa simbólica ela é justamente o que está por trás da forma como hoje a gente enxerga a religião e de como hoje a gente desclassifica as religiões tradicionais como sendo dogmáticas em prol do que eu chamaria de um novo dogmatismo. Por isso que eu acho tão importante essa questão do símbolo, porque a questão é quais são os símbolos os aspectos simbólicos que conseguem nos levar a um maior contato com essa realidade espiritual e quais, de fato, falhariam nisso, né? Se a gente enxerga tudo como meramente uma disputa de símbolos que são iguais por si mesmos, eu acho que a gente perde esse elemento mais fundamental do símbolo, que o símbolo é justamente a ligação, né? A ligação do que está presente com o que não está, né? Os símbolos, né? Pois é, também eu não sei bem o que dizer sobre isso, Alexandre. Para mim, esse é o pepino de todo o problema da religião, é esse, assim, é a questão do simbólico mesmo, né? Eu acho que foi onde Jung bateu no seu teto, né? Como é que a gente eu não incorpora sei isso ou não, né? Assim, né? Eu fiquei pensando, na semana passada eu apresentei aquele material lá do Tomazella aqui para vocês, que é mais do Jonathan Haidt, enfim, a gente tem essas teorias psicológicas, biológicas sobre a evolução da mente humana que nos permitem entender como isso pode ter sido produzido, né? Essas capacidades espirituais. Mas, por outro lado, a gente poderia ver da maneira inversa, né? Também a gente poderia incluir essas teorias ou narrativas biológicas e psicológicas dentro de uma história religiosa maior, que é o que se faz das perspectivas religiosas, né? Então, dentro das perspectivas religiosas, tu tem a criação, os mitos de criação lá dos seres humanos. E, né, tu tem um Deus que é não categorizável, né? Então, eu selecionei algumas passagens aqui só para a gente... Pra ilustrar. Oi? Sim, Otávio. Desculpa, professor, a minha internet caiu e eu perguntei se tinha caído só para mim. Ah, tá. Bom, para mim não caiu. Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, vamos ver as passagens iniciais do Gênesis na Bíblia, né? Ali a gente tem um mito de criação assim predominante na tradição nossa aqui cristã. Então diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Então no princípio tinha Deus. Então Deus não é categorizado, né? Ele é algo que está acima, está além. Então não pertence a nenhuma categoria. Mas aí começam a aparecer as categorias, as distinções. Então tem uma sequência de distinções que aparecem aqui. Primeiro céu e terra, depois luz e trevas, depois dia e noite, firmamento e águas, terra e mares, árvores e a grama, ou os outros vegetais, sol e lua, aves e peixes, feras, animais domésticos e répteis, e depois o ser humano. E depois de criado o ser humano, primeiro é criado Adão, mas Adão é um ser humano genérico, ele não é nem homem nem mulher, né? Porque está escrito assim: Deus criou o homem, aqui é no sentido de ser humano, né? Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Tá? Homem e mulher. Então, e depois é que tem a diferenciação, né, de Adão e Eva, daí que aparecem os sexos. Então,
Então isso tem a sequência começa assim do mais geral, céu e terra, e depois elas vão se aproximando, né, do meio ali do ser humano. O ser humano está bem no meio da criação. Então, né, céu e terra, depois luz e trevas, dia e noite. Quer dizer, ele vai se aproximando cada vez mais da nossa experiência individual. Então, no meio da criação está o ser humano. E do ponto de vista da nossa experiência subjetiva, cada um de nós está no centro do mundo, né? A gente experimenta o mundo a partir da nossa perspectiva individual. E cada uma desses aspectos aqui, desses pares, né, eles estão associados a características assim diferentes, antagônicas, né? E então a gente tem de um lado o que é nomeado e de outro lado o que não é nomeado. De um lado a gente tem a essência, de outro lado o puro potencial indefinido. De um lado a gente tem a ordem, de outro lado a desordem. De um lado a gente tem hierarquias e de outro lado a gente tem uma confusão, enfim, uma ausência de hierarquias. De um lado a gente tem, né, a estabilidade da terra e de outro lado a gente tem a fluidez das águas. De um lado a gente tem o masculino, de outro o feminino. Então, tradicionalmente, né, todas as culturas todas fazem isso. Por exemplo, se a gente pegar o texto do Tao Te Ching, a mesma coisa aparece, né? O mesmo tipo de divisão aparece. A gente tem no início, né, no Tao Te Ching, a gente tem no início era o deixa eu pegar aqui do Tao Te Ching. A gente tem no início o primeiro capítulo do Tao Te Ching diz o seguinte, né, já tínhamos comentado isso com vocês: o Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. O nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. O inomeável é o eternamente real. Então a gente tem algo aqui que está para além de toda a categoria de que não é nomeado, que é Deus, tá? Então, ou no Evangelho de São João é o Logos, algo, enfim, está para além. Nomear é a origem de todas as coisas particulares. E aí vai. Então a gente tem aqui, de novo, né, uma sequência de distinções que vão sendo feitas e pares de opostos. E no meio disso a gente tem uma experiência humana, né? Então, esse é um elemento assim comum nas diversas narrativas religiosas. Tem sempre tem um elemento individual, tem as coisas nomeadas, tem as coisas que não são nomeadas. E a gente tem assim um princípio, digamos assim, de estabelecimento de limites, de hierarquias, de ordem, e de delimitação, um círculo, né? E de outro lado a gente tem a natureza, o potencial, aquilo que não é nomeado, aquilo que é desconhecido, aquilo que, assim, as forças, digamos assim, criativas, né? E aí a gente tem uma sequência de prescrições sobre como relacionar esses dois aspectos do mundo. Então as prescrições, todas as prescrições, assim, digamos assim, que a gente encontra no Antigo Testamento tem a ver com essas dualidades aí. E, de novo, no Novo Testamento, quando aparece Jesus, a gente tem de novo a reiteração dessas mesmas dualidades e Jesus bem no meio ali, unindo os dois lados, né? Ele se apresenta ali como uma espécie de união, apresenta uma maneira de unir o céu e a terra, o espírito e a carne. Então ele é Deus e é humano, né? Ele é o rei, mas ele é um condenado, um criminoso. Ele é maximamente assertivo e maximamente receptivo, amoroso, enfim. Então, a gente tem essas maneiras, né, Jesus é um modelo de como unir, como viver a vida, dado que o mundo se apresenta para nós dessa maneira. Tem esse lado
maximamente desconhecido, misterioso, que é Deus, e tem essas dualidades que se apresentam para nós. E no Tao Te Ching a gente tem também o modelo que é apresentado pelo mestre, tem a figura do mestre no Tao Te Ching, né? E o mestre é o sujeito enfim, que harmoniza esses opostos da natureza, enfim, tal como ele se apresenta para nossa experiência subjetiva. Então, deixa eu ver aqui uma passagem do Tao Te Ching para ilustrar isso, né? Já que aqui vamos ver aqui. Bom, as passagens do cristianismo de Jesus, acho que são bem conhecidas de todos, né? Mas o exemplo, assim, acho que talvez um bom exemplo disso seja o Sermão da Montanha, né? O sermão aquele das bem-aventuranças. Então, em que basicamente ele diz, olha, os últimos serão os primeiros, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque não sei quem, não sei o que. Então ele apresenta assim um modelo de como unir esses opostos, né? E como é que isso aparece aqui no Tao Te Ching? Aparece, então, o conceito-chave ali no cristianismo é o conceito de amor. O amor é uma maneira assim de unir o que tem de alto e baixo nas hierarquias sociais do mundo, as dicotomias, né? E porque é uma maneira de se relacionar com a diversidade que une, mas ao mesmo tempo reconhece diferenças, né? E no Tao Te Ching um modelo de harmonização. Então, de deixar as coisas fluírem, de se pôr de acordo com os ritmos da natureza, ao mesmo tempo preservando a própria identidade. Então, tem os princípios assim de identidade, de união, né, de nomeação, e ao mesmo tempo tem o lado fluido da natureza, que não é nomeado, que é transformativo, que é criativo. Então, como é que a gente concilia esses dois lados da vida na nossa experiência individual, né? Então a gente tem a experiência individual e a gente não pode ser excessivamente abstrato, intelectual, rígido, estável, mas a gente também não pode ser excessivamente caótico, desorganizado, tem o excesso dos dois lados, né? Tem os excessos dos dois lados. E tem cada uma das religiões particulares apresentam modelos sobre como evitar esses excessos dos dois lados e viver uma vida, digamos assim, significativa. E no Tao Te Ching esse modelo é um modelo de harmonização, do fazer sem fazer. Fazer sem fazer, quer dizer assim, treinar a tua mente para que ela responda automaticamente aos fluxos, ao modo como as coisas são, ao Tao, né? Então, o capítulo 27 do Tao Te Ching diz o seguinte: um bom viajante não tem planos fixos e não se preocupa em chegar. Um bom artista deixa sua intuição levá-lo onde ela quiser. Um bom cientista livrou-se dos conceitos e mantém sua mente aberta ao que é. Assim, o mestre está disponível a todos e não rejeita ninguém. Está pronto para usar todas as situações e não desperdiça nada. Isso se chama incorporar a luz. O que é um homem bom, senão um professor para o homem mau? O que é um homem mau, senão uma tarefa para o homem bom? Se você não entende isso, ficará perdido, por mais inteligente que seja. É o grande segredo. Certo? Então, então a gente tem Então a gente tem, né, as narrativas, né? A gente tem as narrativas religiosas. Não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso. Não? A gente tem as diversas narrativas religiosas, né? E elas, digamos assim, sistematizam esses padrões subjetivos que se apresentam para todos nós.
Mas aí que tá, sempre há padrões, né? Sempre há, a nossa experiência do mundo não é uma experiência amorfa, a gente não tem assim uma experiência de infinitos objetos, a gente não tem uma experiência de desordem completa, né? O mundo se apresenta para nós de acordo com certos padrões. Então tem algumas coisas que nos chamam a atenção, outras que nos chamam a atenção. E a gente tem esses lados, assim, né? De estabilidade e fluidez. E o Pajot, no livro A Linguagem da Criação, fala que no Antigo Testamento, aqui na Gênesis, a estabilidade está associada ao espaço e a fluidez está associada ao tempo. Então, o tempo inevitavelmente transforma, né? A mera passagem do tempo produz transformações. E o espaço ali é um princípio, digamos assim, estabilizador. Então tem esse equilíbrio ali que se busca entre os dois, né? Sim, Alexandre. Oi, deu. Não estava conseguindo tirar aqui o mudo. Não, de fato, eu acho que é bem isso, assim. Tem todo um debate sobre simbolismo natural que procura encontrar justamente esses padrões que parecem se repetir nos diversos tipos de narrativa, né? A ideia de um plano horizontal, de um plano vertical, há sempre um cima, um embaixo, um passado, um futuro, né? Enfim, até tem uma referência com a ideia da esfera armilar, né? Que ela tem justamente a cruz com mais o plano frente e trás, né? Agora a questão me parece é descobrir se isso de fato é uma estrutura psíquica interna que nós evoluímos, né? Ou se isso é parte de uma estrutura do real. Então acho que a disputa é um pouco essa, né? Sim, se a realidade é assim como está e as religiões reproduzem esse padrão, ou se isso é uma estrutura psíquica que se reproduz através dos simbolismos da religião, enfim, né? Pois é, né? Isso é uma questão difícil. Eu fiquei pensando sobre isso essa semana, né, Alexandre, mas não tenho uma resposta assim clara para essa questão. Agora, tem uma coisa que eu acho que pode ser dito, que precisa ser dito, é o seguinte: a, a linguagem metafórica, ela também é apropriada para descrever a realidade, né? Isso aqui eu quis introduzir com um texto ali do George Lakoff. Quando a gente descreve metaforicamente uma situação, um evento, um objeto, a gente não está descrevendo de uma maneira ilusória ou fictícia. Às vezes, a descrição metafórica é mais apropriada para descrever uma determinada situação. Ela é igualmente apropriada, né? E segundo o Lakoff, esse é o nosso modo básico assim, de comunicação, né? Porque a metáfora é uma maneira de tu associar. Então, quando se fala em céu e terra, por exemplo, o céu e terra ali do Antigo Testamento não é o céu e a terra dos astrônomos, né? O céu e a terra está sendo usado num sentido diferente ali. Mas o fato da gente estar sendo usado num sentido diferente não significa que é um sentido, digamos assim, experiencial, tal como um aspecto da realidade que se apresenta para nós e que é descrito metaforicamente, né? Como em cima e embaixo, tal. Mas isso não significa que não seja real, da mesma maneira que quando a gente descreve um jogo de futebol dizendo que um jogador arrasou, né? Isso não é falso, né? Isso pode ser verdadeiro, né? Dependendo do que aconteceu. E pode ser, inclusive, uma maneira mais adequada para descrever o que se passou num determinado jogo. Então, né? Então eu acho que a gente tem que reconhecer diversas maneiras possíveis, né, de descrever um mesmo evento. E cada maneira de descrever um evento ela pode ser mais adequada para determinados propósitos ou captar aspectos da realidade que outros modos de descrição não captam. Da mesma maneira como a gente pode, por exemplo, descrever uma obra de arte em termos estéticos, né, dizendo que ela é mais bonita ou mais feia, ou tem isso, tem aquilo, né, tem certas, ou que ela suscita em nós determinadas emoções ou sentimentos. Essa descrição
ela é uma descrição tão verdadeira, e em certo sentido mais relevante, né, do que uma descrição física, que diga, olha, no ponto, na coordenada x, y, ali tem um ponto vermelho, depois tem um ponto assim, assado. Eu posso fazer uma descrição puramente física de um quadro, por exemplo, uma pintura, e que não me diz nada sobre os aspectos estéticos daquele quadro, né? Então, essa descrição pode ser verdadeira, mas isso não significa que a outra também não seja, né? Então, eu acho que a gente tem várias maneiras possíveis de descrever a realidade. E a ideia de que só a descrição física, só a descrição científica não valorativa é verdadeira ou capta como as coisas realmente são, essa é uma tese metafísica para a qual eu não vejo muita sustentação, né? Sim, Marcelo. Eu tava pensando, a discussão estava bem bacana aí sobre os símbolos, tentando entender mais ou menos o que eles estavam tratando, e o que me ocorreu é que, como você falou, o emprego da metáfora às vezes é mais eficaz, né, para se referir a algum acontecimento, a algum fato. E aí, não sei se eu tinha entendido bem, mas a discussão de qual símbolo seria talvez mais eficaz, ou se a narrativa da vida de Cristo, ou da de Krishna, ou Buda, ou um mito mais cientificista, talvez da mesma forma como a metáfora mais adequada depende do contexto, né? Se você está numa comunidade que tem a experiência já com aqueles símbolos, né? Já tem uma referência mais formada de alguma forma. Talvez isso possa ser também um critério para pensar qual seria uma narrativa, um símbolo espiritual que fizesse mais sentido para o que, né? O problema é ver se a referência a que aqueles símbolos, né, se refere foi experimentada como um fato, né? Talvez dentro de alguma experiência espiritual. Eu acho que o Houston Smith, né, fala que a cosmologia, no caso científica ou pós-moderna, como ele coloca, lá não atende como se fosse um tipo de símbolo que não, na verdade, fosse ineficaz nesse sentido, né, de atender aquele problema espiritual que ele coloca ali. Sim, eu não sei eu não sei bem se eu entendi, Marcelo, mas deixa eu dizer uma coisa que apareceu para mim agora, que eu gostaria de dizer, tá? Mas eu não sei se tem diretamente a ver com o que tu falaste agora. Mas fica à vontade, eu também não sei se eu entendi também, não. Tá bom. Sobre essa, existe, de fato, a gente se defronta, quando a gente começa a ler sobre esses assuntos, a gente se defronta com aqui, que a gente está fazendo aqui, né? A gente vê diversos tipos de narrativa. Eu acabei de ler aqui uma passagem do Antigo Testamento e o Tao Te Ching, que são tradições bem diferentes. Então, eu acho que do ponto de vista assim, individual de cada um de nós, a gente não tem como sair fora, né, do nosso contexto particular, né, da nossa tradição, da nossa história pessoal, e dizer assim, agora eu vou julgar essas diversas tradições, essas diversas mitologias de um ponto de vista neutro e ver qual delas é correta. A gente não tem que fazer isso, né? Por exemplo, aqui nós, brasileiros, estamos imersos num mar de cristianismo. Não? A gente não tem como fugir disso. É claro que tu pode ser levado por uma trajetória individual, pessoal tua, para uma outra religião, como aconteceu, por exemplo, com o Wilton, que não está aqui agora, que é budista, né? Enfim, isso tem a ver com a história pessoal dele, entendeu? Então, com a trajetória individual dele, foi levado por esse caminho aí. Ele teve experiências particulares, eventos particulares na vida dele que levaram ele para essa tradição. E então cada um de nós, eu acho, tem a sua trajetória individual, né? E pode, enfim, a gente julga a adequação e inadequação das diversas mitologias, simbologias,
de acordo com as experiências que a gente tem e com a bagagem que a gente tem, né? Então, a gente não tem como dizer assim, agora eu vou me colocar num ponto de vista neutro, fora de todas as tradições religiosas, fora de tudo, né, e vou julgar isso assim, objetivamente. Não tem como fazer isso, né? Isso seria como dizer assim, eu vou sair fora do meu corpo agora e ver como é que está meu corpo, ou sair fora da minha mente e investigar meus pensamentos. A gente sempre faz os julgamentos, ou as experiências que a gente tem são em parte condicionadas, né, pela nossa própria trajetória. Então, é claro que o que acontece é que existe assim pode acontecer mudanças dentro das tradições religiosas, né? Uma pessoa que é católica pode mudar a forma do seu catolicismo, dependendo das experiências que tem, pode se aprofundar, pode ir mais para um lado, mais para o outro, pode mudar de religião, enfim, isso sempre é possível, né? Então as histórias assim dos grandes como dizer, dos grandes assim personagens assim das religiões são histórias de transformação, né? São histórias de mudanças. Então a gente tem a história de Buda, né? A história de Jesus, a história do Lao Tse. São pessoas que introduziram mudanças profundas nas suas respectivas tradições religiosas, né? Na tradição que eles herdaram. Então isso sempre é possível. Mas eles não introduziram essas mudanças dizendo assim, eu vou me colocar agora num lugar neutro e eu vou julgar essas diversas tradições que eu tenho à disposição aqui, como se fosse um supermercado, assim, né? Eu vou escolher agora qual é. Não é assim, eu acho que funciona, né? O que existe é uma evolução, uma transformação que é movida por experiências individuais. Então, mesma coisa. Então, eu penso assim né, que a gente pode ter experiências particulares, como, por exemplo, agora a gente estava falando antes do médico esse, Eben Alexander, né, que era uma pessoa super cética com relação a tudo, as questões assim religiosas, de vida após a morte, sobre a consciência, era uma pessoa basicamente materialista. E ele teve uma experiência de coisa e morte. E aí agora ele se tornou uma pessoa assim, né, espiritualista, né? Eu não sei se ele se filia a uma religião particular, mas entende, esse é um tipo de experiência que ele teve e que não foi interna a uma religião, né? Ele teve uma experiência ocasionada por uma circunstância médica. Então, o tipo de espiritualidade que ele foi levado a adotar é diferente da espiritualidade taoísta, budista, católica, cristã. Ela é mais assim universalista, digamos assim, né? Mais uma linguagem que ele usa às vezes é mais cientificista até e menos simbólica. Então, eu acho que né? Mas de qualquer maneira ele teve uma experiência subjetiva. Ele estava no meio dessa experiência e ele teve esses elementos aqui que a gente vê nessas diversas tradições, né? Uma coisa misteriosa, completamente desconhecida, está lá. Uma luz ou algo alto, né? Algo elevado, valioso, um princípio, alguma coisa que ordena, está lá também. Um aspecto mais fluido, mais caótico, mais inomeável, mais desconhecido, mais potencial, está lá também. Todos esses elementos assim que compõem, né, a estrutura das narrativas mitológicas e religiosas, eles estão todos lá, mas eles apareceram para ele de uma maneira particular. E eu acho que é assim que acontece com todo mundo. Eu acho que a ideia de um ponto de vista neutro, né, a partir do qual a gente pudesse julgar, digamos assim, sem prejuízo, né, sem preconceito, eu acho que não é assim que funciona. O que tem é uma evolução. Então, isso é algo para o que o Jung chama a atenção, né? Depois eu vou falar mais um pouco dele. Tem outro livro, o outro texto que eu deixei para a semana que vem, que era o Resposta a Jó. Ele disse que isso aconteceu dentro da tradição judaica, né? Que a gente tem uma sequência de eventos dentro do judaísmo. E isso foi cristalizando, digamos assim, um certo anseio dentro da tradição judaica,
porque um dos aspectos de Yahvé no Antigo Testamento é um aspecto meio amoral, né? Yahvé tem um lado assim meio vingativo, ele cria, depois pune e tal, né? E aí tu tem uma espécie de confronto de Jó com Yahvé. E Jó basicamente diz assim, por quê, né? Por que se eu sou um homem fiel e, enfim, temente a Deus e, enfim, sigo as prescrições religiosas todas, por que eu estou sendo tratado dessa maneira? Então, Jó Deus permite com que o demônio teste a fé de Jó. E aí tira de Jó tudo que ele tem, né? Então tira as posses, tira a família, tira a saúde do corpo. No final, Jó tá pobre, doente, velho, e o corpo dele tá cheio de feridas, né? E ele pega no final ele pega um caco assim de uma argila para se coçar, porque tá cheio de feridas, então ele não consegue nem se coçar direito, né? E bom, por que isso, né? Então esse confronto de Jó com Yahvé produz uma necessidade ali interna, essa tradição religiosa, de uma moralização da imagem de Deus. E aí essa moralização da imagem de Deus vem com o cristianismo. Então Jesus apresenta uma imagem de Deus que é puramente amorosa, paternal, enfim, que cuida, né? E o Jung diz isso acontece internamente, as tradições. Está acontecendo agora também. O Jung diz que houve uma excessiva desvalorização, na opinião dele, de aspectos assim da experiência, do corpo, das mulheres, dentro da tradição cristã, que ela ficou rígida demais. Então a gente tem um surgimento, assim, uma necessidade de uma experiência pessoal, individual, não institucional da religião. Então tem um lado, assim, uma busca pelas experiências espirituais, né? Então isso que está acontecendo, por isso esse interesse generalizado das pessoas nas experiências, isso tem um aspecto disso que é o aspecto científico, que é um voltar das nossas atenções para as experiências sensoriais, né? Em parte a ciência fez isso, mas a nossa cultura em geral toda fez isso, né? O Renascimento, desde o Renascimento. Então a gente compara as imagens religiosas antes do Renascimento, depois do Renascimento, obviamente tem uma mudança grande ali, né? Tem uma sensualidade muito mais aumentada, uma preocupação assim com os sentimentos, com o aspecto físico, com as emoções que antes estava ausente. Antes a religiosidade era vivida em termos assim de fé. O modelo era o modelo da fé em Deus. E agora, depois do Renascimento, começa a ver esse interesse nas experiências individuais, corporais, sentidos, emocionais, né? A experiência religiosa vivida individualmente. Isso se manifesta de muitas maneiras. Então, essa é uma transformação que está acontecendo dentro da nossa tradição aqui, cristã, né? Mas que não se cristalizou ainda. Então, a gente vive esse período assim de transformação. Então, isso pode acontecer conosco, né? Então, agora, cada um tem a sua, eu acho, trajetória individual, né? E enfim, os hindus, os budistas, os taoístas, mesmo os ateus, cada um tem a sua trajetória individual. Não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa. Pois é, me parece que no fim acaba sendo como é que a gente concilia um ato de fé com um ato de busca dos indícios, né? Por exemplo, assim, para os cristãos, tá? Sobre o que reside a fé, vamos dizer assim, na doutrina cristã. A fé reside sobre um ato, sobre um acontecimento histórico que de fato se deu, né, da vida de Jesus, e que ele de fato operou os milagres que a doutrina diz ter operado, né? Então, esse ato de fé é basicamente o que sustenta as pessoas em entender que o cristianismo é a melhor opção, vamos dizer assim, né? Hoje, por exemplo, o que está em voga é uma descrença em relação a esse fato histórico. As pessoas reconhecem o Cristo histórico, vamos dizer assim,
mas entendem que a história dos milagres, do nascimento como foi, na verdade, basicamente é uma narrativa, que Jesus seria, na verdade, um grande agitador social, um grande revolucionário político, e que isso estaria destituído, vamos dizer, dessa sacralidade, né? Seria apenas uma ocorrência histórica, e passam a depositar a sua fé em outras coisas que elas julgam estar mais ligadas à espiritualidade. Então, me parece que há justamente essa transição da onde eu coloco o centro da fé. Jung, por exemplo, ele toma o modelo teosófico, né, de que, na verdade, nós precisamos ascender por conta própria, que existiram alguns personagens que fizeram isso por conta própria, que agora cabe a cada um de nós viver o Cristo, enfim, e ascender por sua própria conta, né. E assim vale, acho, para todas as outras religiões. Acaba sendo um ato de fé de eventos históricos que de fato aconteceram ou não. Por exemplo, a vida de Buda existiu ou não existiu? Ele se iluminou tal qual a doutrina prescreve, ou essa iluminação não aconteceu, ela é meramente, vamos dizer assim, metafórica, né? Então me parece que a tensão acaba sendo essa. Então, eu não vejo que hoje a gente vive numa sociedade largamente cristã. A grande parte das pessoas já não comunga mais, eu acho, dessa ideia de que, de fato, os milagres aconteceram. Elas entendem que aconteceu algum movimento histórico em torno de uma pessoa ali, de um grande agitador, mas que isso, enfim, está destituído, assim, de grandes valores espirituais. É meramente algo que foi construído posteriormente como um conjunto de regras morais e nada mais do que isso, né? Eu vejo que hoje a espiritualidade parece gravitar muito mais nessa direção mesmo de uma orientação junguiana, teosófica, de que não, cada um é responsável por encontrar com o Supremo, e isso é um caminho que cada um vai trilhar por sua própria conta, então é preciso buscar experiências individuais para alcançar este ponto, né, sem o qual a gente não conquista. E pelo lado cristão vai dizer diferente, vai dizer que não, olha, experiências religiosas são raras, raríssimas. Em geral, a gente tem coisas que a gente acha que são experiências, mas não são, né? E pela raridade da experiência verdadeira religiosa, a gente precisa guardar um certo ceticismo em relação a elas. Então, me parece que a gente está em meio a essa migração, né? Onde é que eu boto o centro da minha fé, né? Enfim, né? Nas religiões tradicionais, em fatos que teriam acontecido historicamente, aos quais a gente só tem acesso secundário, ou uma religião pessoal apoiada por outros indícios da ciência que nos levaria a isso, né, a essa verdade que, vamos dizer, que não está contida na história. Nem todas as religiões têm como modelo básico de relação com Deus a fé, né? Então isso foi, no judaísmo foi muito importante, no cristianismo foi, mas eu acho que não é assim no budismo e no hinduísmo, né? A noção de fé lá não tem essa importância que tem aqui para nós. E eu acho que talvez alguma coisa assim, para a pessoa que tem a experiência espiritual direta, ela não precisa tanto da fé, né? Ela tem, digamos assim, um conhecimento direto daquilo. Então, ela não precisa da fé no sentido de uma esperança ou de uma afirmação, assim, um pulo no escuro, que nem diz o Kierkegaard, né? Tu dá um pulo no escuro, tu afirma alguma coisa que tu, no fundo, não tem como saber, mas tu confia que aquilo é verdade. E se a pessoa tem uma experiência espiritual profunda, direta, a fé deixa de ser tão importante, né? Então, essa é a sugestão que o Jung dá no livro, a resposta a Jó, né? Que o tipo de espiritualidade que está se desenvolvendo no Ocidente agora é um tipo de espiritualidade menos baseada na fé e mais baseada em experiências. Agora, né, Alexandre, deixa eu só... Então, pode ser que sim, pode ser que... Eu não sei eu não sei, eu só tô relatando isso assim, né, para vocês. Não sei se é verdade, não sei como avaliar isso, não me sinto em condições de avaliar. Agora, eu penso que tu tem razão com relação a esse negócio dos milagres e tal. Uma vez eu conheci uma pessoa conversando uma vez com uma pessoa que é muito católica, e ela me disse que eu estava comentando com ela os milagres de Jesus, né?
tinha o milagre da multiplicação dos pães, né? Tem esse episódio da multiplicação dos pães. E aí ela disse, tá, mas ela deu uma interpretação para aquilo que era no seguinte sentido, né? Na verdade, o que aconteceu ali não foi uma multiplicação mesmo física, assim, dos pães, né? Não é que tinha, assim, meia dúzia de pães e aí depois tinham 100 pães ou 200 pães. O que aconteceu foi que, teria acontecido, segundo ela me disse, foi que as pessoas estavam todas guardando para si os pães, né? E então tinham as pessoas que não tinham nada, outras que tinham vários, e aí o que Jesus fez foi reunir tudo e aí depois redistribuir. Então ela deu uma interpretação de moral, sociológica, né, para aquele episódio, e não uma multiplicação, digamos assim, milagrosa dos pães, né? Então, de fato, tem isso, né? A gente encontra isso, essas leituras, releituras, né, daqueles episódios, porque o que está escrito ali nos evangelhos sugere enfim, que houve uma produção de pães adicionais ali, né? Que não foi simplesmente uma redistribuição. Então, mas, enfim, muitas pessoas hoje em dia ficam tentadas a reinterpretar aqueles, não foi bem assim, né? Aquilo é só uma história, uma narrativa simbólica. E eu pessoalmente não me convencem muito essas releituras assim simbólicas, porque eu acho que do ponto de vista empírico há indícios de coisas assim desse tipo que acontecem, né? Mesmo hoje em dia. Então, se a gente pega, por exemplo, assim, esses relatos de yogis ou de budistas, tem experimentos que já foram feitos com essas pessoas e uma maneira como eles dominam o corpo e as coisas que eles conseguem fazer são realmente extraordinárias e inexplicáveis, assim, do ponto de vista científico. E além disso, a gente tem muitos exemplos de santos, assim, milagres, eventos, assim, inexplicáveis, né, que a gente não tem como entender, para os quais nós não temos explicações, acontecendo, assim, mesmo agora, nas últimas décadas. E se vocês forem ler... Bom, uma vez eu entrevistei Bom, Mariana, tu queria falar? Só um comentário sobre a questão da interpretação. Eu estava lendo algumas coisas para o artigo que eu vou escrever para a disciplina, e aí eu fui ler sobre hermenêutica medieval, e aí tem 4 tipos de interpretação das escrituras, né? Então eles falam que tem uma que é em relação do Novo Testamento em relação ao Velho, uma coisa que remete ao passado no próprio texto. Tem uma que é uma interpretação daquela narrativa do ponto de vista moral, como essa dos pães que essa pessoa falou. Aí a outra seria em relação ao futuro e uma em relação a coisas espirituais, assim, fora do tempo e do espaço. Então, acho que existe já há muito tempo assim uma identificação de vários níveis de leitura desses textos, né, que eles não se prestam assim a identificar, não, isso aqui era a verdade específica daquilo que está sendo falado e o resto não era. Então, não fazia sentido, né? Tem várias possibilidades de leitura, que é o que dá a riqueza justamente desses textos, né? Não dá para fazer isso com tudo que foi escrito pela humanidade, mas com essas escrituras particularmente funciona, né? Enfim, só isso. De fato tem passagens ali que são claramente mensagens morais, né? Todas essas traduções têm isso, tem preceitos morais, enfim, parábolas assim que nos dizem como a gente deve viver a vida, o que fazer, o que não pode fazer, ou modelos, né, de condutas mais adequadas, menos adequadas. Mas tem algumas passagens que são difíceis de interpretar assim, né? Então tu tem a passagem da ressurreição de Jesus, por exemplo, né, que ele morreu, foi crucificado e depois no terceiro dia ele reaparece. Então ali fica complicado interpretar qual é que é a mensagem ali, né? Do ponto de vista assim puramente moral, eu acho. E eu antigamente era mais cético assim com relação a isso. Hoje em dia não, eu tendo a aceitar mais, porque
o que eu acho é que quando tu começa a investigar mesmo esses episódios, claro que esses aí, muito no passado, na antiguidade, não tem mais como investigar, mas eles continuam acontecendo, né? E se tu pegar os episódios assim recentes, né, de chamados milagres ou eventos assim sobrenaturais ou paranormais, realmente eu acho que é complicado de tu dizer assim, não, isso aqui não tem como acontecer. Né, e a gente tem esses episódios assim de experiências extraordinárias que as pessoas têm, né, como essa do Eben Alexander, experiências de quase morte, que são elas próprias inexplicáveis, né, do ponto de vista assim médico. São muito difíceis assim de serem explicadas e, no entanto, são recorrentes, são parecidas com essas experiências antigas. Então a questão que eu acho assim, né, claro que se tu parte assim do ponto de vista cientificista, né, diz assim, não, só existem eventos, só existe aquilo que a física descreve, né? Se tu parte desse pressuposto, aí é claro que tu vai desconsiderar essas coisas todas. Mas será que esse é o ponto de vista, o ponto de partida mais adequado? E qual é o indício, qual é a evidência científica que a gente tem para esse ponto de vista, né? Então eu penso que o mais razoável é a gente tratar cada uma dessas investigações, a investigação física, a investigação biológica, a investigação estética, a investigação moral, a investigação espiritual, como descrevendo cada uma delas aspectos diferentes da realidade, mas todos eles reais. Claro que pode haver aspectos irreais também em todas elas, né? Uma teoria física pode estar errada, uma teoria moral pode nos induzir ao erro, uma teoria estética, enfim, pode estar equivocada nisso ou naquilo. E a mesma coisa com relação às concepções, digamos assim, espirituais. Mas a investigação que a gente pode fazer da verdade, falsidade, da realidade ou irrealidade é sempre interna a essas tradições, né? Então, para eu mostrar que uma teoria física tá equivocada, eu tenho que fazer física, né? Para mostrar que uma teoria moral está equivocada nisso ou naquilo, eu tenho que me engajar na discussão moral, usar o vocabulário moral, mostrar, enfim, viver aquilo, né? De uma certa maneira. E a mesma coisa com relação a essa dimensão espiritual. Então, eu penso que aí a gente tem que levar em consideração as experiências espirituais, a vida espiritual. E qualquer julgamento que eu faça vai ser sempre um julgamento assim, interno, né, ao contexto no qual eu me encontro. Da mesma maneira, eu não tenho como dizer assim, eu não tenho como dizer que uma teoria física está errada do ponto de vista assim do senso comum ou do ponto de vista da matemática, né? Se eu fizer só matemática, eu nunca vou mostrar que uma teoria física está errada. E um matemático ou um físico não tem como dizer que uma teoria política ou sociológica está errada se ele só faz física. Então, tu tem que se inserir naquele contexto para poder dizer se aquilo é real ou não. E do ponto de vista espiritual também, eu acho, né? Tu tem que se colocar assim, né? Então, bom, qual é que é a perspectiva espiritual? A perspectiva espiritual é a perspectiva individual da nossa existência, né? Em que as coisas se apresentam para nós de uma certa maneira, que eu estou no centro do mundo, né? Isso não é a perspectiva física. E o mundo se apresenta para nós como tendo certos padrões, né? Certas, assim, ciclos, e um lado assim desconhecido, outro conhecido, e a gente tem experiências, né, dentro desse contexto assim subjetivo. Então a gente tem que agora fazer discriminações dentro disso, tá? Mas essa é uma discriminação que eu acho que é interna sempre, e eu não vejo como alguém poderia se colocar fora de qualquer perspectiva e dizer essa perspectiva aqui é correta, aquela está errada. Porque quando a pessoa faz isso, ela está apenas acrescentando uma nova perspectiva, vocês entendem? Eu não tenho como dizer assim, a minha perspectiva tá acima de todas as outras. Porque se eu fizesse isso, eu seria como Deus, né? Entendeu? Então, eu acho que isso não tem como ser humanamente feito. Alexandre?
Não, eu ia comentar que me parece que a própria qualificação de uma experiência religiosa, ela também é um ato valorativo, né? Porque eu não discordo que na antiguidade as pessoas tinham muitas experiências religiosas, né? Em todas as civilizações e sempre tiveram, motivadas por psicotrópicos ou não, ou instintivas, naturais, seja como for. Mas me parece que as grandes religiões, elas entram para regular um pouco que tipo de experiência é boa e que tipo de experiência é má, que tipo de experiência te leva a uma consequência positiva e que tipo de experiência é basicamente um véu que está sendo colocado na tua frente. Então me parece que a experiência pela experiência, ela não nos diz muita coisa. E isso é um pouco o meu incômodo, assim, com esse fetiche da experiência pessoal, é que me parece que o simples fato de ter experiências, por si só, já seria um assumir uma espiritualidade, quando, na verdade, a espiritualidade começa justamente quando a gente constrói algo em cima dessas experiências. E me parece que essa é um pouco a lição das grandes religiões. E veja que mesmo dentro das religiões também, obviamente, há esse debate de que experiências são válidas, né? Isso que a Mariana estava falando, e essa disputa entre católicos e protestantes, por exemplo, que se deu, sempre foi muito também em relação a isso, né? O que eu considero como sendo de Deus e o que não é? A usura, o lucro é de Deus ou não é? Eu posso ser um capitalista, e aí a gente conhece ali a história da ética protestante, como ela instaura também o capitalismo moderno, também foi por conta de uma disputa interna, né, de que tipos de experiências, que tipo de estar no mundo, que tipo de percepção está conectado com o superior e qual não está, qual está conectado talvez com o que se chamaria do mal ou do demônio, né? Então me parece que essa qualificação ela acaba sendo inerente, e por isso eu vejo que as grandes religiões continuam presentes e importantes, porque elas nos ajudam a discernir dentro de um conjunto talvez quase infinito de experiências sobrenaturais que nós podemos ter, né? Que as experiências existem, agora como é que nós qualificamos e damos algo, assim, um viés valorativo a cada uma dessas experiências, o que parece ser necessário, né? Eu posso ir lá encher a cara de Daime, por exemplo, e ter diversas experiências e tirar diversas conclusões daí, mas daí não se segue que eu seja uma pessoa mais espiritualizada ou que isso necessariamente seja bom para mim, né? Há sempre essa noção valorativa de como é que eu lido com a experiência, como é que eu enquadro isso dentro de algo maior, que vai se tornar uma doutrina, e como é que eu uso isso de uma maneira boa na minha vida, né? Acho que a gente acaba sempre um pouco com esse problema, né? Sim, eu acho assim, as experiências subjetivas que a gente tem cotidianamente, elas não são experiências assim de fatos brutos, né? Esse é o ponto, né? Elas são sempre experiências em que a gente tem fatos, eventos, objetos e valores misturados. As coisas não se apresentam para nós de maneira neutra, né? E então, por exemplo, assim, eu olho aqui ao meu redor, tem um conjunto de objetos, mas na verdade eu poderia tem algumas coisas que tem aqui ao meu redor que eu não percebo, né? Que a gente não percebe. Então tem um filtro assim na nossa percepção. E esse filtro na percepção, ele é em parte assim sensorial, ele é em parte valorativo. As coisas que nós valorizamos mais nos chamam mais atenção. Então a nossa experiência cotidiana, ela é uma experiência ao mesmo tempo de sensorial e valorativa. As duas coisas estão misturadas, né? E isso se amplia para todos os níveis da vida. A gente se amplia assim para a percepção ao nosso redor. Isso vale para as relações sociais e vale para como a gente se concebe, né? Como a gente vê a história da nossa vida, a nossa história pessoal. Então, o que as religiões fazem é fornecer modelos, né? Que permitem com que a gente navegue assim essa existência como um todo, né? De maneira significativa. Então, elas procuram integrar todos esses elementos de maneira significativa. E o que as ciências fazem não é isso, né? O objetivo das ciências não é isso. O objetivo da ciência é descrever de maneira não valorativa, assim, destilada, né? Alguns aspectos da realidade apenas. Então, eu acho que as questões assim mais centrais para as religiões são sempre as questões sobre o sentido da vida, né? O que cada religião fornece é uma história na qual a gente pode se inserir
de maneira a tornar as nossas vidas significativas. São histórias, como o Huston Smith diz, e que tem um final feliz, né? Essas histórias das religiões todas têm um final feliz, só que o final da história está no outro mundo, não está neste mundo. Não são como contos de... A diferença entre uma narrativa religiosa e um conto de fadas, segundo o Huston Smith, é que no conto de fadas o final feliz está nesta vida. E nas narrativas religiosas, o final feliz está no outro mundo, tá na vida após a morte. Então, mas todas elas têm isso, né? Todas elas têm um final feliz que torna, digamos assim, significativo e valioso, ou compreensível, inteligível ou aceitável os sofrimentos desta vida. As narrativas, as histórias científicas não têm isso, elas não têm final feliz, elas não têm propriamente um sentido, né? Então, o que é a história do universo segundo a astrofísica? Houve um Big Bang, né? E isso aconteceu por forças ali meio aleatórias, ou enfim, a gente não sabe direito, e houve uma sequência de eventos assim causais, e daqui a alguns bilhões de anos a Terra vai deixar de existir, ou talvez o universo deixe de existir também, enfim, a gente... No fundo, não tem... Então, não há nada ali nessa história que possa tornar, assim, os sofrimentos individuais nossos, as realizações nossas, valiosas, né? A gente não há um lugar nessas histórias do universo contadas desde um ponto de vista assim, científico, para os eventos pessoais da nossa vida, né? Então isso não está relacionado assim. No fundo é irrelevante. A vida nossa é irrelevante do ponto de vista assim cósmico, né? Cosmológico da física, ou da evolução biológica, né? Agora, do ponto de vista religioso, não. Nas narrativas religiosas, tudo que a gente faz é significativo, todos os eventos são significativos, né? Então, e elas mostram como a gente pode se integrar nisso, né? Nessas grandes narrativas. Então, são histórias dentro das quais a gente se insere. E o ponto importante, eu acho, é o seguinte: elas são o que o Huston Smith insiste, né? E que as pessoas que têm experiências espirituais insistem, é que elas são mais ou menos inescapáveis, né? Porque é claro que tu pode descrever as coisas de um ponto de vista assim puramente científico, ou puramente moral, ou puramente estético, sem ser espiritual. Tu pode fazer isso. Mas a nossa experiência subjetiva, a vida cotidiana, ela tem essa estrutura, né? Então, se tu abdica dessa história aí, a tua vida fica mais difícil de ser vivida, né? Mas, enfim, é uma opção também. É uma vida daí sem sentido, né? É uma vida em que tu busca, enfim, ou que tu não tem sentido, entende? Daí tu tem aquelas histórias assim existencialistas, né? Ou em que tu busca afirmar isso, né? Tu postula um sentido para tua vida, né? Que tu, em vez do sentido de ser dado pelo modo como as coisas são, ou te revelado pelas experiências que tu tem, tu produz esse sentido. E tem algumas pessoas que vivem a vida delas assim, né? Elas buscam produzir um sentido, mas, enfim, não tem então produzem pelas ações, ou por uma vida criativa nas artes ou nas ciências, ou por um engajamento assim político, social, né? Então elas mas de qualquer maneira acaba se reproduzindo a mesma moldura, né? Algumas coisas começam a aparecer para essas pessoas como sendo sagradas, né? E como tendo um valor assim quase sobrenatural, que está mais valioso do que a própria vida delas. Então elas se sacrificam, né? Elas colocam a vida delas a serviço de algo maior. E então esse algo maior geralmente começa a ter esses aspectos aí que já estão presentes nas narrativas, nas simbologias religiosas. Peraí, quem é que tinha levantado a mão antes do Isaac? Marcelo, talvez? Eu tinha levantado. Um comentário só que me ocorreu durante a fala, acho que do Alessandro, né? Que eu lembrei de uma das
conferências lá do James, ele fala de um critério meio pragmático, talvez, indiano. Ele cita Vivekananda falando sobre que tipo de experiência espiritual seria válida, né? Que era possível ter o samadhi de outras formas, espontâneas, naturais e tal, mas que o critério seria a transformação da vida do camarada que passou pela experiência, com certa santidade. Acho que eu acho interessante também é que na Índia tem uma pluralidade, então há uma diversidade também da figura do santo, né? Tem o santo que vive como um cínico, né? Como Diógenes, ele chama de agora, são sábios que vivem de uma forma meio contrastando com a sociedade, e santos também que se dedicam, como o Vivekananda ou outras referências dessas de espiritualidade dentro da Índia. Então, parece que a forma como eles lidam com o sofrimento talvez seja um dos critérios, né, para ver a validade da experiência espiritual deles, pelo menos na Índia. Não, a questão do sofrimento é central em todas as religiões, né? Como é que a gente, o que pode tornar uma vida significativa apesar dos sofrimentos que a gente vê em toda parte, né? Agora aqui a gente está cercado de sofrimento aí com a pandemia, né? E então, o que justifica isso? Por que a gente continua, né? Vivendo a vida, fazendo as coisas? Então, enfim, as histórias religiosas, as mitologias religiosas, cada uma tem um tipo de resposta particular para isso, né? Isaac, tu tinha levantado a mão? Sim, professor. Eu me lembro agora quem falou antes, mas aí na fala do senhor, o senhor disse a questão da experiência coletiva, e eu fiquei pensando aqui, eu sou leigo nesse assunto, porque meu objeto de estudo é política, então eu me perco às vezes. Mas eu fiquei pensando, essa experiência coletiva, ela pode influenciar, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, a influência da experiência religiosa particular, por exemplo, no caso da religião católica, ou protestante, ou evangélica, ou budista, não sei, por exemplo, quando você vai a um templo e esses pastores, né, líderes, começam a falar das experiências religiosas, de opções, por exemplo, de coisas, por exemplo, que transformar a pedra em pão, como o senhor falou agora há pouco, tal. Isso pode influenciar, por exemplo, uma pessoa ter uma experiência em particular, única dela, assim, esses fatores externos, por essa experiência coletiva? O que o senhor acha disso? Não sei, Isaac. Eu acho que tem algumas experiências que são coletivas, né? Tem experiências... Enfim, tem as experiências que são subjetivas, individuais, que são as que o James descreve, né? Mas há também outros tipos de experiências espirituais que são comunitárias. Então, tu tem as experiências nas paróquias, aí, nas comunidades religiosas, tu tem experiências assim de comunhão, de ajuda mútua, né? E, enfim, tem pessoas que se identificam com isso e tem ali algum tipo de... Enfim, elas tem um lado disso que é moral, né, de fazer a coisa certa, de agir corretamente, mas tem um sentimento ali de estar unido a um grupo e de fazer parte de algo maior. E esse algo maior, no caso da igreja, pode ser visto como algo sagrado, né? Então tu pode ter uma experiência religiosa ali, como se tu estivesse participando, digamos assim, do corpo de Deus, uma coisa assim, né? Através da tua participação naquela paróquia, nas atividades daquela comunidade, enfim. Enfim, tu pode ver, né? Tem muitas... Enfim, dentro do cristianismo isso é bem forte, eu acho. Eu suponho que em outras religiões também seja, mas... né, muitas ações assim dentro do cristianismo que são ações de caridade ou de participação comunitária nas atividades de uma comunidade religiosa são vistas como sagradas. Então elas têm esses elementos. São experiências espirituais também, né? Elas não são experiências místicas,
mas elas são experiências espirituais também. Elas são experiências em que tu se vê como parte de algo maior do que tu mesmo, né? Então tu se coloca a serviço de algo sagrado. O teu ego, a tua vontade individual, as tuas necessidades egoísticas, ou vontades egoísticas, são colocados a serviço de algo que não é teu. Então isso é um tipo de experiência espiritual também, né? Eu entendo, mas eu acho, a minha questão, por exemplo, eu fico em dúvida, às vezes, quando eu estou lendo os textos, alguns, assim, que eu, né, eu fico pensando que essas experiências coletivas, elas ajudam ou atrapalham, de repente, você ter uma experiência individual, uma experiência espiritual, por exemplo, quando eu tenho um mundo como criação de Deus e não como uma criação natural das coisas, entendeu? Quando eu acredito que o sagrado e o profano vêm de uma experiência coletiva e não especificamente individual minha, da minha conexão com o divino ou com aquilo, a natureza, enfim. É isso que às vezes eu fico confuso quando eu estou lendo os textos, por exemplo, até que ponto isso interfere na minha experiência individual religiosa. Eu acho que para a maioria das pessoas, isso tem um efeito assim positivo, estimula elas a ter experiências espirituais, né? Porque ninguém tem experiências espirituais o tempo inteiro. Agora, se tu tá no meio de outras pessoas, né, vivendo naquele meio, cultivando isso, rezando com elas, então uma pessoa estimula a outra a rezar, né? Ou a fazer meditação, enfim, tem essas... Nos templos aí budistas se faz meditação coletiva, por exemplo. E, enfim, tem cantos, enfim, que tu faz com outras pessoas. Então isso cria um ambiente em que aquilo ali tá em primeiro plano, né? Diferente de tu tá em casa, né? E tu tá na natureza, em que isso pode acontecer ou não. Aí, para acontecer, aí é mais... Para algumas pessoas é fácil, mas para a maioria das pessoas é mais difícil isso acontecer individualmente, né? Então, se tu tem um ambiente apropriado, aquilo te induz a isso. Eu penso que... claro que tu falaste agora nos pastores aí que falam, né, que falam coisas ali que podem ser enganosas para as pessoas. Sim, pode acontecer isso também, né? Tu pode ter uma... Aí que vem Aí tem a mistura do aspecto assim, psicológico, né? Que tu pode ter uma ilusão, uma fantasia ali de que algo está acontecendo que é espiritual, quando na verdade tu só tem um mero efeito assim, ilusório, psicológico, um efeito placebo, digamos assim, né? Parece que está acontecendo, tu se induz a acreditar que aquilo está acontecendo, mas na verdade tem só uma fantasia tua ali, né? Então isso também pode acontecer. Agora, nas instituições espirituais, religiosas que funcionam bem, tu tem filtros para isso. Então tu tem regras ou pessoas ali que estão treinadas e podem te orientar, né? E dizer, olha, isso aí que tu está vivendo é psicológico, é uma loucura, cai fora, para com isso, vai se tratar. E tem dizer, não, isso aqui é real, esse fenômeno aqui agora é real, né? Então, as instituições, assim, as principais instituições, tu tem isso no budismo, tu tem isso no catolicismo, tu tem isso entre os protestantes, tu tem isso no hinduísmo, né? No yoga, tu tem isso, tu tem aqui entre os espíritas, tu tem isso na Umbanda, tem pessoas ali que dizem, olha, que são mais experientes e que dizem, olha, isso aí que tu está tendo é uma ilusão, né? Então, tu tem filtros, entende? Mas é claro, tu tem as versões degeneradas de todas as religiões, as instituições que se degeneraram e não funcionam bem mais. E em que, ao contrário, né, tu tem só o verniz, o discurso, a aparência, mas não tem a experiência propriamente espiritual. Tem só experiências ali de indução, assim, de certos comportamentos. Tu tem os comportamentos, mas não tem as experiências correspondentes. Então pode acontecer as duas coisas, eu acho. Tá bom, obrigado. Mas isso não é só na religião que isso acontece, é um fenômeno típico das instituições, né? Por exemplo, na universidade, tu pode ter a pseudociência, né?
tu tem, assim, gente que simula experimentos científicos, ou que frauda os resultados, e depois publica um artigo. E aí tu tem os mecanismos dentro das instituições científicas para evitar que isso aconteça, que isso se prolifere demais. Né? Que acontecer sempre acontece. Tem pessoas ali que estão na ciência não em busca assim do avanço do conhecimento, mas estão em busca de uma carreira, de fama, de poder, de, enfim, de influência. E a mesma coisa na política, né? Tu tem também pessoas que não estão interessadas em fazer política, elas só estão interessadas no dinheiro, na fama, enfim, na promoção pessoal. E aí tu tem mecanismos de filtragem disso, que são mais ou menos eficazes, né? No Brasil não muito eficazes. Mas, enfim, tá. Bom, não sei, alguém gostaria de... Já está chegando no nosso horário, alguém gostaria de fazer algum comentário final? Não? Então tá, pessoal, para mim tem sido bem assim interessante essas discussões aqui com vocês. Eu agradeço a paciência. Eu não me sinto assim muito seguro sobre o que dizer sobre nenhuma desses assuntos. E então, para mim isso aqui é mesmo um seminário, tá? Assim, e tudo que eu disse hoje está sujeito à revisão. Talvez até semana que vem já tenha mudado de alguma opinião a respeito de alguma coisa. Mas, enfim, vocês vão pensando aí no que vocês vão apresentar, tá, nos trabalhos de vocês, porque na semana que vem eu vou fazer uma última apresentação e depois eu vou passar a palavra para vocês, tá? Começando pelo Alexandre. Tá bom, Alexandre? Beleza. Dia 6, né? Começamos. Então tá, pessoal. Vamos ficar por aqui. A gente se encontra de novo